Tá azul a luzinha aqui? Tá, então tá ligado. É legal, porque o microfone e a voz sai bem mais limpa, aqueles áudios das aulas estavam bem ruins. Mas primeiro eu queria falar sobre algumas alterações que a gente teve na metodologia da Escola Bíblica Formativa. A primeira questão é com relação ao curso. Ele não está vinculado ao semestre mais. Não que a gente vai dar um curso de um ano, mas é porque esse curso, por exemplo, já era para ter começado no começo de agosto ou final de julho. Mas estamos tranquilos em começar no começo de setembro. E a primeira coisa é isso, assim, e a apostila ela ficou um pouco grande. Não parece tão grande, mas ela está. É porque está com 2 páginas, está com 4 páginas, né, por folha, né? E aí, então o curso ele não é a mesma coisa que o semestre. Tá? Provavelmente vai acabar esse curso aí por março, mais ou menos. A segunda coisa é o método de avaliação. Você vê que passa mais uma página aí na apostila. Tem esse questionário, você viu ali? Uhum. Então, a nota, a avaliação, ela se constitui de 2 maneiras, 2 partes, na verdade, a avaliação. A primeira avaliação é cada questionário desse aí vai ser respondido em sala, da seguinte maneira. Aí, no caso, você viu que cada pergunta já tem um nome, né? Cada pessoa vai escolher uma pergunta para responder em sala. Vai ser assim, por exemplo, vai ser ministrado o capítulo 1, aí o capítulo 2, aí vai ter aula de exercício. Na aula de exercício vai ser o questionário do capítulo 1 e 2. E cada pergunta respondida, só para responder as perguntas. Cada pergunta respondida vale 1 ponto. Não considero que seja difícil. Por quê? Essas perguntas as pessoas escolheram antes das aulas. Aí a pergunta vai ter a aula, né, ainda tem a apostila para você achar a resposta, que não são perguntas difíceis. Tem a apostila, tem a aula e a gente vai estar disponibilizando um tempo aos sábados para quem quiser vir aqui perguntar pessoalmente, ter um tempo pessoalmente com os professores. É eu, a Mari e o Rosimar. Nos sábados que a gente tem aula aqui já, que é o segundo e o quarto sábado por mês. E tem o grupo da aula, tem o WhatsApp privado e tal, está todo aberto para ajudar os alunos a encontrar as respostas para as perguntas, tá? E aí eu até falei assim, eu até disponho da seguinte maneira. Você pode trazer a pergunta escrita e ler, não tem problema, tá? Só quero que sejam suas palavras. E aí, assim, no capítulo 1 e 2 tem poucas perguntas. Aí acho que tem 3, no capítulo 2 tem 4. Né? Então já tem. Até você até ficou de fora por enquanto. Mas, para frente, a partir do capítulo 5, tem muito mais perguntas. Então, essa parte aqui é até 5 pontos. Você respondeu 5 perguntas, aí você pode continuar respondendo. Eu até acharia legal a gente continuar fazendo mesmo, que todo mundo já tenha atingido a nota. Mas não tem problema se não responder. Que aí vai ser 3 e 4, exercício. 5 e 6, exercício. Capítulo 7, 2 exercício. capítulos e uma de exercício. Isso. Não significa que vai ser uma aula só. Digamos aqui, são 7 perguntas. Aí a gente conseguiu responder 4 perguntas numa aula. Na outra aula responde as outras. É claro que isso depende se os alunos estiverem em sala. Se veio só você, igual hoje, por exemplo, veio só você. E aí você respondeu sua pergunta. Aí na próxima aula já teria que ser o capítulo 3, digamos assim. Aí vem os outros alunos. Eu gostaria de responder. E não dá. A menos que seja justificado, né? A pessoa fala, tem um concurso na semana que vem, eu pretendo responder minha pergunta na outra semana. A gente trabalha dessa maneira, né? Se conversar e tal, explicar, a gente faz de uma maneira que todos seja benéfico para todo mundo, tá? Essa é a primeira maneira de conseguir, a primeira parte da nota, são 5 pontos. A segunda parte da nota é que cada aluno vai escolher, você já pode escolher a sua parte hoje, para dar uma aula.
da apostila. Quais seriam essas partes? São 8 alunos ou 9 até agora. O capítulo 7 está dividido em 3 partes. Vou colocar de capítulo 7 tem igual a 3. Capítulo 6, 2. Capítulo 5, 2. Capítulo 4, 1. Deixa eu ver. 5, 8. Capítulo 3, 1. E capítulo 2. São essas as partes que tá disponível, né? E aí, você já pode manifestar durante a semana aí, se não quiser escolher agora, qual vai ser a sua aula. Se você escolher, por exemplo, a última parte do capítulo 7, né? Aí eu vou te passar ali que está subdividido o capítulo, né? E aí essa vai ser a sua aula, né? Quando que vai ser ministrada essa aula? No ano que vem, depois que a gente terminar o curso. Então, assim, essa aula você vai ter que dar de uma parte, né? Por exemplo, a pessoa que escolheu o capítulo 4. Esse capítulo vai ser dado em aula, né? Vai ser gravado, a pessoa vai poder assistir depois. A gente vai disponibilizar, pelo menos os meus slides que eu preparar, eu vou disponibilizar para os alunos, para eles estudarem e tal, e usarem para apresentar, inclusive, se quiser. E a gente vai estar também nesse mesmo disponibilidade, é o segundo e quarto sábado, que tem a aula aqui na igreja, e o WhatsApp e tal, a gente está disponível aí para ajudar vocês a conseguir essa outra nota. Tá? Então, deu de entender as duas notas, os questionários e a aula. Recompensas. A primeira recompensa é pela média normal, média 7. Tá? Média 7 é o certificado. A gente vai ter, semana que vem vai ter entrega de certificados de hermenêutica para a Daniele, para o Lucas e para o Jonas. A segunda média, que é a média de excelência, é 9. Aí vale um livro. Não, eu vou comprar um livro no mês que vem. O salário desse mês não deu. Eu vou comprar um livro e vou ver se é ele. Tem um outro livro que já está. Será que ele, se não for esse que eu vi lá? Né? Que é um livro sobre batalha espiritual e tal, né? Um livro bacana. Mas tem. Ainda mais porque os livros próprios dessa matéria de antropologia são mais custosos, digamos assim, né? Mais onerosos. Mas aí, então tem 2 livros. Tem um do John Piper, que aquele lá é muito bom, e talvez seja aquele, mas eu vou ver esse outro lá. Se esse outro lá for melhor, for bom também, a gente compra daquele do John Piper, fica para uma outra ocasião. Okay? Então é a média normal e a média de excelência que a gente tem. Tá? E é isso. Ok? Deu de entender certinho? Era isso aqui que estava, na verdade. Tem participação em aulas e exercício, é tipo Essa... 2,5 para aula, 2,5 para aula de exercício. O questionário você pode fazer em sala, inclusive. Você pode estar acompanhando a sua pergunta aí, se passou pela matéria, você pode dar uma confirmada com o professor. A gente vai encarar a participação em sala nos exercícios. Essa é a ideia. Né? Ok? Vamos para a aula de hoje. Tá. Essa matéria é a matéria de antropologia bíblica. E a aula de hoje é basicamente para explicar o que é antropologia bíblica. Qual que é a influência dela, qual que é a diferença para a antropologia normal, qual que é a relação da antropologia com a teologia. Então, vai ser meio difícil, mas nós vamos conseguir. Tá. A antropologia bíblica, ela vai se preocupar
ela vai se preocupar com o homem à luz da Escritura. O que a Bíblia tem a dizer a respeito do homem, né? Deixa eu ver as anotações que eu fiz aqui. Vou chegar lá. Tá. Então, a antropologia bíblica, o conteúdo dela vai ser o que a Escritura diz a respeito do homem. A gente entende Tá. Então, o principal foco é baseado no solo da Escritura, né? O que a Escritura diz a respeito do homem? Porque a antropologia, como já é bem sabido, é duas palavras gregas, né? Anthropos, que é homem, e logia, ou logos, logia, né? Ou vai sair. Estudo, né? Vem de logos. Logos é a palavra usada lá em João capítulo 1, versículo 1. Né? No princípio era o verbo, a palavra verbo lá é traduzida, né? Ela vem da palavra logos no grego. Que no grego é o princípio do conhecimento, o princípio do saber. Essa que é a ideia do logos. Então, antropologia seria o estudo do homem. E quando a gente fala de antropologia bíblica, a gente vai envolver a escritura. Então, o que a escritura tem a dizer a respeito do homem? O que a gente vai aprender a respeito do homem na escritura, né? Então, ela começa falando, a escritura vai começar em Deus, e é interessante isso, porque para entender o homem nós precisamos entender Deus, né? Na medida do que é possível se entender Deus, é claro, né? Tinha aquela música, você lembra, ninguém explica Deus? Tinha. A gente explica. A gente não explica totalmente, não é uma explicação exaustiva sobre Deus, mas a gente explica. Por que a gente explica? Porque ele revelou. O que ele revelou é possível explicar. Nós não poderíamos saber nada de Deus se ele não tivesse revelado. Então, é disso que vai tratar a antropologia, do que Deus revelou acerca de si mesmo para a gente entender o que é o homem nisso aí, qual que é a importância do homem, se o homem tem alguma importância ou não. Tá? Deixa eu ver. Você pode ler ali, por favor? A antropologia bíblica estuda o ser humano à luz das escrituras, abordando sua origem, natureza, papel e plano divino, destino eterno. O curso examina a relação entre a Bíblia e a humanidade, considerando como a palavra de Deus reflete sobre a natureza humana e a influência mútua entre culturas e tradições e os textos sagrados. Então, é isso aí. Né? A gente vai ver essa relação entre a Bíblia e a humanidade. Né? O que a Bíblia tem a dizer a respeito da humanidade. Tá. Deixa eu ver. Antropologia bíblica. Tá. Todas as perguntas que se tem a respeito do homem, elas estão respondidas na Escritura. De onde viemos, né? Para onde vamos e tal. E o curso ele vai traçar essa linha na história do homem. O homem foi criado, o homem caiu, e o homem agora é possível ao homem uma redenção. Né? Basicamente isso. Deixa eu ver. Ah, tá. Tem um princípio em latim chamado imago Dei. Já ouviu? O que significa? Dei é Deus. Imago, imagem. Basicamente, imagem de Deus. E esse princípio teológico, ele vai explicar para a gente em
o que seria a imagem de Deus? Porque a gente tem, na nossa época, na nossa realidade, na nossa sociedade, a gente tem uma ideia do que seria alguém que é feito à imagem de outra pessoa, né? A gente tem a ideia de que seria uma aparência física, né? Mas Deus é espírito. A Bíblia deixa isso bem claro. A Bíblia deixa bem claro que Deus não tem corpo como um nosso. Tem alguns trechos a gente vai chamar de antropomorfismo. O que seria o antropomorfismo? Seria você usar algo humano para tentar explicar o que acontece em Deus. Quando se fala que Deus amou o mundo, quando fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, os seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir, os seus olhos estão sobre a terra. Deus não tem essas coisas, mas não significa que ele não nos vê, mas ele não tem olhos, né? Deus é quando Jesus falou lá para a mulher samaritana que Deus é espírito, a gente tem a noção de que a gente não vê um espírito, né? Mas a Bíblia vai falar vai usar esses termos, os autores bíblicos usaram esses termos para tentar que a gente compreendesse, né, o que acontece em Deus. Então, a imagem de Deus em nós não vai se referir a nem nada no aspecto físico, porque senão a gente vai se assemelhar um pouco com a teoria da evolução, né? No sentido de quê? De que alguns são mais perfeitos do que outros, né? Nessa questão da imagem de Deus. No que vai então estar a imagem de Deus? Essa doutrina ela vai dizer que a imagem de Deus está nos atributos de Deus em nós. Basicamente é isso. Vai ter gente que vai usar outros termos, mas basicamente é isso. Os atributos comunicáveis de Deus, que não é tema dessa matéria, mas a gente dá uma explicação sobre eles. Então, a imagem de Deus, então, não está no nosso corpo, mas na nossa parte espiritual. A gente vai chegar, inclusive, tem um capítulo sobre do que constitui o homem. Então, a imagem de Deus, então, ela não está no nosso corpo. Não significa que não devamos cuidar do nosso corpo. A antropologia bíblica ela vai tratar disso também, né? Que o corpo é uma das partes que compõe o ser humano. Tá. Então, a diferença entre a antropologia comum e a antropologia bíblica, vamos colocar uma versus a outra, é que a antropologia bíblica ela vai se preocupar com a escritura em primeiro lugar, e a antropologia normal ela vai falar sobre o homem na cultura, nas eras e tudo mais. A diferença basicamente é a fonte. A fonte do nosso entendimento sobre o homem ela vai estar na escritura. Ela não vai estar na observação da sociedade ou de costumes antigos ou alguma coisa assim. Ela vai estar no que a Bíblia diz a respeito do ser humano. Próxima parte. Teologia e antropologia. Tá. Nessa parte aqui, a gente lê aí primeiro de novo. Na teologia reformada, o estudo do homem é inseparável do estudo de Deus. Não podemos entender a nossa natureza sem entender a natureza e o plano do nosso Criador. A teologia reformada, fundamentada na autoridade das Escrituras, só da Escritura, nos apresenta uma visão integrada da história da salvação por meio das alianças divinas. Sim. E aí tem algumas alianças, a gente vai tratar basicamente. Penso que há basicamente duas. E aí outras que estão dentro dessas aí. Com Adão foi estabelecida uma aliança das obras. Qual que era a base dessa aliança? Em que se baseava essa aliança? Ela se baseava na obediência de Adão.
Qual que foi o mandamento que Deus deu para Adão, Cauã? Ele tinha um jardim, ele tinha inúmeras árvores do jardim. Aí quando você pensa que eles podiam comer de todas, só não podia comer de uma, né? Adão podia comer de todas as árvores. Só, o único mandamento ali era não comer da árvore do fruto do bem e do mal. Só. Não sei quanto tempo isso durou. Não se sabe, a Bíblia não fala quanto tempo isso durou. Mas não durou muito tempo. E Adão pecou. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, ele é um ótimo teólogo, né? Semana que vem eu vou pegar esse quadro na parede. Agostinho de Hipona, ele elaborou a doutrina sobre o pacto das obras da seguinte maneira, forma de entender como que aconteceu. A primeira coisa que é importante deixar claro é que o homem tinha livre-arbítrio. O homem tinha livre-arbítrio e não só tinha livre-arbítrio, como tinha a capacidade realmente de escolher obedecer a Deus. Né? Deus deu uma ordem e o homem tinha capacidade de obedecer essa ordem. E aí entram quatro termos latinos, né? Na teologia de Santo Agostinho, sobre a situação do homem no Jardim do Éden. Primeiro, eu vou procurando nos meus alfarrábios aqui. Ele dizia o seguinte: posse non peccare. Non peccare. Tá. Poder para não pecar. Poder não pecar. Diretamente. Poder não pecar. O que significa isso? Tem uma ideia? O homem podia não pecar. Ele tinha essa capacidade. Ele tinha a capacidade de passar o dia inteiro sem pecar. Né? Nós tínhamos. A segunda, isso aqui é o estado do homem antes da queda. Tá? Ele tinha a capacidade de escolher obedecer a Deus e não pecar. Ele tinha essa capacidade. E isso aconteceu algumas vezes, inclusive, né? Antes dele pecar. E aí, com a queda, o homem passou isso aqui, ó. Não posse. Não pecarei. Consegue traduzir? Não pode não pecar. É a situação do homem caído. Ele não pode ficar sem pecar. Tem uma campanha católica, eu tinha, não sei, era PHN, lembra? Tinha umas camisetas que o pessoal usava, PHN. Por hoje não. Né? Era dizendo assim, que eu decidi que por hoje eu não vou mais pecar. Não é possível decidir não pecar. Não está em nós esse poder de decidir não pecar. Esse estado aqui já foi. A gente perdeu isso aqui. A gente, sem Cristo, o homem nasce nesse estado aqui, atualmente. Tá? O pecado não faz parte da essência humana. Tá? A essência humana, ela é de pureza. A nossa essência, ela foi corrompida pelo pecado. Tá? O outro termo latino é que, referente a esse aqui também, posse pecare. Traduz? Pode. Poder pecar.
É uma visão que contrasta com a de Agostinho, né? Dizendo assim, que eu posso pecar, como se o pecado fosse um poder que eu tenho, digamos assim, né? E na redenção em Cristo, né? Na redenção em Cristo, nós vamos estar aqui. Que mesmo lavados pelo sangue de Jesus, a gente ainda está aqui ainda. A gente não consegue ainda passar o dia inteiro sem pecar. Tá? No estado final da glória, a gente vai chegar nesse estado aqui. Não poder pecar. O pecado já vai ser algo que nós vamos rejeitar totalmente. A nossa santidade vai ser plena, vai ser 100%. Então a gente vai... Esse é o último ponto aqui. Eu não lembro bem se foi Agostinho que elaborou essa parte aqui, mas faz parte do pensamento do que ele tinha juntado ali, né, do pensamento dele. Né? Assim como os 5 pontos não vieram de Calvino, mas são um entendimento do que Calvino deixou. Ok? Até aqui? Está cedo ainda. Então, essa foi a aliança das obras. A aliança das obras tinha uma base na obediência humana. Deus sabia que isso ia dar errado? Sabia, né? Deus não chegou no Éden e pensou, oh, minha nossa senhora. Meu Deus. Teve uma peça de teatro na igreja que eu ia uma vez que o menino foi fazer o filho pródigo, né? Aí quando ele viu lá os... Tinha aquela cena lá em que ele queria comer da comida dos porcos, né? Ele parou com a sua cabeça e falou, nossa senhora. Pleno domingo à noite. Não, sábado à noite. Sábado à noite. Então, o pecado de Adão, portanto, não foi um ato isolado. Como nosso representante, sua transgressão quebrou essa aliança, levando à queda. A partir desse momento, a natureza humana, antes perfeita, foi corrompida. Então, Romanos 5,12, abre, por favor. Adão, ele era o nosso representante. E aí, leia. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Adão era nosso representante federal, assim como o pastor, o representante da igreja. Né? Não assim como, né? Muito mais. Né? Eu só quis dizer pelo seguinte, se o pastor falar alguma coisa ali que alguém não gostar no púlpito, e a pessoa quiser processar, ela processa a igreja. São os nossos dízimos que vai pagar o processo. Né? Se eu falar, a pessoa me processa, mas se o pastor falar, a igreja é processada, digamos assim. Então, por isso que eu me sinto mais livre para falar o que eu quiser. A queda, ela foi esse evento que desencadeou em toda a humanidade. Não só em toda a humanidade, mas em toda a natureza. A natureza ficou caída. A gente vivíamos em um ambiente que era favorável a nós. O homem não precisava de roupa. Ele não precisava de nenhuma proteção. Nós precisamos de proteção. Onde quer que o ser humano vá, ele precisa construir uma habitação, ele precisa de roupas, ele precisa de ferramentas para se proteger. O homem não precisava de nada disso, ele tinha um ambiente ali propício para viver e gerar filhos. Né? Então a Terra ela passou a ser hostil a nós. O nosso planeta aqui, ele passou a ser hostil a nós. Nós não tem nem, eu costumo dizer, né, que o ser humano é como se ele não fosse daqui. Não existe nenhum lugar no mundo que o ser humano possa viver lá sem fazer um mínimo de adaptação. Qualquer animal, ele tem um lugar que seja o seu habitat. Se você trouxer um elefante para viver na Amazônia, não vai dar muito certo.
mas porque ele tem a África e a Índia e os lugares lá na África e na Ásia que são habitats dele, né? Fizeram uma vez de levar um tambaqui e colocar numa região do Pantanal, deu muito errado, porque o tambaqui ele é carnívoro, né? Ele eliminou algumas espécies lá. Ouvi falar, pode ser mentira, mas dá errado. Uma experiência bem recente foi dos hipopótamos que vivem na Amazônia, né? Eles eliminaram alguns peixes do rio onde eles vivem lá e vivem sozinhos lá, porque eles não são. Né? E o ser humano, por outro lado, não tem nenhum lugar que a gente vive que a gente pode. No filme Matrix, o agente Smith ele fala que o ser humano é como um vírus, né? Que ele exaure os recursos naturais por onde ele chega. Mas a queda fez isso, a queda tornou a natureza, não afetou só a humanidade, mas a natureza inteira. A natureza inteira precisa ser redimida por nossa causa. Né? Leia aí, por favor. A queda é a doutrina da depravação total. A Bíblia ensina que a queda resultou na depravação total da humanidade. Este não é um termo que significa que o homem é tão mau quanto ele poderia ser, mas sim que todas as áreas do ser humano foram corrompidas pelo pecado, a mente, a vontade, as emoções e os afetos, o corpo e a consciência. O pecado não é apenas um ato, mas uma condição de nossa natureza. A depravação total, ela é essa doutrina, do primeiro dos 5 pontos do calvinismo, eu gosto bastante dessa doutrina porque ela vai falar de 3 níveis de depravação. A gente fala de 3 níveis de depravação. Os pelagianos, eles não acreditavam em depravação total. Eles diziam que o pecado de Adão afetou só ele e nós vivemos fora do Jardim do Éden por uma questão de que Adão foi expulso. Então, mas não só por uma questão geográfica, mas não por uma questão espiritual. E aí, os semi-pelagianos, eles acreditavam que sim, a queda teve algum efeito na gente, mas a gente ainda conservava as mesmas qualidades, mesmas qualificações de Adão quando Adão foi criado. Né? Um pouquinho diferente, só um pouquinho. A gente caiu um pouquinho, a gente se ralou um pouquinho, digamos assim, com essa queda. Aí vem o calvinismo e diz o seguinte: não, a queda, ela vem a reforma, né, com o Calvino, ela vai falar que a queda foi depravação total. Depois vem os arminianos e fazem uma releitura do semi-pelagianismo, não foi do pelagianismo, igual muitos presbiterianos dizem. Eles fazem uma releitura do semi-pelagianismo. E eles dizem o seguinte: não, o ser humano tem a depravação total. Ela nos afetou, mas ainda resta no ser humano alguma coisa que faz com que o homem ainda possa responder a Deus positivamente, mesmo ele caído. Né? Porque a questão é, você prega o evangelho para alguém, essa pessoa vai poder responder sim? O pelagianismo fala que sim, tranquilo. Né? O semi-pelagianismo fala que sim também, tranquilo. O calvinista fala que não, ele só vai poder responder se o Espírito Santo mover ele a isso. O arminiano vai dizer que sim, ele vai poder responder, mas ele vai precisar de uma ajuda do Espírito Santo para levantar. É tipo, está caído lá e ele vai poder levantar a mão. Aí o Espírito Santo vai ter que levantar ele, mas ele pode responder. O pelagiano e o sem-pelagiano fala que não, ele vai poder levantar tranquilo sozinho. Né? O calvinista fala que não, ele não vai poder responder. O Espírito Santo vai ter que ir lá gerar vida nele, né? Assim como aquela profecia de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos. Né? É preciso que a vida seja inserida nos ossos para que eles vivam. Essa é a depravação total. E ela atingiu, e aí Calvino e os calvinistas posteriormente vão elaborar esses 3 níveis de depravação. Primeiro nível, todos os homens. Todos os homens, todas as pessoas do mundo, as que já nasceram e as que vão nascer, nascem ou nasceram ou vão nascer no estado de depravação total. Vão nascer fora do reino de Deus, né? Destinados ao inferno. Né? Não no destino final, né? Os eleitos vão nascer destinados ao céu, mas ainda temporariamente condenados. Todos os homens.
O segundo nível é que cada uma das partes, essas partes que aparecem ali, você leu ali, cada uma dessas partes ela está corrompida. O primeiro nível aqui diz que todos os homens estão corrompidos. Aqui no segundo nível diz que todas as partes do ser humano estão corrompidas pelo pecado. Todas as partes. A alma, o intelecto. Tanto é que não existe no não redimido a capacidade de responder positivamente. Ele não consegue ver diferença entre servir a Deus e não servir. Tá? Ele não consegue raciocinar, levar a sério isso. O terceiro nível diz que cada uma dessas partes, né? Cada uma dessas partes está totalmente corrompida pelo pecado. Então, por isso é que o homem não tem condição nenhuma de responder positivamente ao chamado do Evangelho. A gente pode chamar o melhor pregador do mundo, chamar a pessoa mais eloquente, que tem a melhor oratória, e ele vai pregar para o pecador. E depois um analfabeto prega para o outro pecador. Vai responder positivamente quem o Espírito Santo mover a isso, independente dos argumentos. Por isso é que eu prefiro o modo presbiteriano pelo seguinte. A missão do pregador do Evangelho é pregar o Evangelho em espírito e em verdade. Por que ele se preocupa com isso? Porque a conversão é a preocupação do Espírito Santo. O arminiano, ou pelagano, ou semi-pelagano, que nem, não existem mais assim com esse título, né? O arminiano, ele pode se preocupar apenas com bons argumentos. Ele não precisa estudar tanto a palavra, mas ele pode estudar oratória apenas. Ele pode fazer um bom curso de teatro, né? Se ele quiser uma igreja cheia, ele pode ter uma igreja cheia de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Já o calvinista, ele tem por princípio ser fiel à palavra. Ele tem, embora a igreja presbiteriana seja calvinista e ainda há algumas exigências dos missionários no campo com relação a números, né? Na reunião de presbitério, de comissão executiva, existe ainda essa preocupação com relatório. O pastor apresenta relatório, ele tem que ter números. Mas, por questão de princípio, o pastor ele precisa se preocupar em pregar o evangelho corretamente. Ele precisa se preocupar na fidelidade à palavra. A conversão, ele não pode resolver isso aqui. Ele nunca vai conseguir resolver isso aqui. Essa depravação total aqui está fora do alcance do pastor. Por melhor que ele seja. Tá? Isso aqui a gente está passando bem superficialmente por cima, tá? Apesar de que eu falei um pouco mais. Qual que é o próximo ponto aí? A necessidade da redenção e a aliança da graça. Redenção, legal. E aí, tem uma diferença entre a redenção e a aliança, tá? Estar sob aliança, lê para mim, por favor. A depravação total do homem torna a salvação uma impossibilidade humana. Não podemos, por nossos próprios méritos, obras ou vontade, nos reconciliar com Deus. É aqui que a teologia da aliança nos aponta para a solução divina. Tá. E aí, olha só que interessante. Existe uma diferença entre a redenção e a aliança. A aliança, estar sob a aliança, uma pessoa redimida, ela está na aliança da graça, né? Ela recebe as bênçãos da aliança. Uma pessoa não redimida também pode receber algumas bênçãos, tá? O que eu quero dizer com isso? O João já é batizado. O que o João recebe em troca? O João participa da comunhão da igreja, o João ouve a palavra, ele receberá a ceia no devido tempo. São bênçãos que redimidos e não redimidos podem receber do povo da aliança. Tá? Já estão sendo abençoados. Nem todos os irmãos que tomaram ceia na semana passada são eleitos. Eu não posso dizer que todos são salvos. Tá?
mas eles participaram dessa bênção. Ouviram a palavra, né? Recebem a oração uns dos outros. São as bênçãos que recebem as pessoas que estão na aliança. Né? Mas a aliança ela é para os redimidos. É tipo a sua casa, ela é sua, é para você. Uma pessoa que está lá visitando, ela aproveita o ambiente, ela vai comer alguma coisa que você fizer e oferecer para ela. Mas a sua casa é para você. Você é que aproveita a casa bem, 100% do jeito que você quiser. Tá? Então, isso vai ser tratado no capítulo 7, essa parte da aliança, porque este já é o final do capítulo 1 já. Alguma pergunta? Esse é um resumo do curso, tá? O capítulo 2, abre aí, qual que é o título do capítulo 2? A origem do homem criado à imagem de Deus. Isso. Ela vai falar sobre a criação da alma, né? Acho que é a criação da alma. É? Bem curtinho, né? Qual que é o subtítulo do primeiro aí? A origem do ser humano, um relato bíblico. Não, é a criação do homem mesmo. Criação do homem. Capítulo 3, volta lá no índice, que é mais fácil do que folhear a apostila inteira. Capítulo 3. A origem da alma do indivíduo. É isso. Na origem da alma, a gente vai estudar os pressupostos sobre a origem da alma. Capítulo 4 é sobre as divisões, né, se há divisões ou não. Dicotomia, tricotomia, unidade psicossomática. No capítulo 5, a queda. Capítulo 6, os efeitos do homem sobre o pecado. E o capítulo 7, sobre a aliança da redenção. É isso. Eu espero que esse curso seja proveitoso para todos. Essa aula vai ficar gravada para quem faltou assistir no YouTube, se quiser. Deus nos abençoe. Pode desligar.